Graça e paz, igreja. Continuamos com nosso curso e nosso estudo ao respeito do livro aos Filipenses. Eu gostaria de ler o capítulo 1, versículos 27 até o 30. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, ou para que eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. Isto é de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Nas aulas passadas tentamos nos centrar um pouco na profundidade da espiritualidade do apóstolo Paulo. E em nossa aula anterior falávamos de algumas frases célebres do apóstolo Paulo que sintetizavam a vida e a experiência deste homem de Deus. Normalmente hoje nós gostamos de publicar frases nas redes sociais, por exemplo. Muitas vezes vamos num site de frases, pegamos uma frase bonita de um autor famoso e de alguma forma citar um autor famoso dá certo status. E muitas vezes nem lemos nunca um livro daquele autor, por exemplo. E essas frases vão girando nas redes. Mas Paulo, ele não toma frases aleatórias. As frases são sínteses da sua existência. Num destes dias, alguém me oferecia um óleo especial e dizia: nesse óleo de 5 ml, há quase a substância de 200 flores. Do óleo de 200 flores. E eu pensei, que coisa maravilhosa. E mais ou menos é isso que são as frases do apóstolo Paulo. Não são frases de efeito. Não são frases apenas para levantar o ânimo do povo. Não são palavras próprias de aquilo que hoje chamamos de coaching. São sínteses, são essência de aquilo que é uma vida. E quando Paulo diz, por exemplo, estudamos a semana passada, aquilo que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. É uma frase pequena, mas que sintetiza a história de uma vida. Quando Paulo diz, Cristo se glorificará em meu corpo mortal, não é apenas uma frase de efeito. É uma frase que sintetiza uma história, que pode ser contada com datas, que pode ser contada com lugares e em companhia de pessoas. Quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não está apenas nos deixando uma frase bonita para que logo possa ser adicionada uma música em cima dela. Está sintetizando a história da sua vida. E contando a história da sua vida, agora ele passa para um próximo estágio. Agora ele está dizendo para a igreja de Cristo, pois bem, já que eu me coloquei como exemplo, agora eu quero dar alguns conselhos para vocês. E vejam o último versículo do capítulo 1, Paulo diz o seguinte: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. Atente-se para essa frase, em mim tendes visto. Diríamos assim hoje, que moral que tem este homem. Ele não está pedindo algo que ele teoriza. Ele está pedindo algo que ele mesmo já fez. É muito comum que os nossos políticos tentem forjar a sociedade conforme eles imaginam. É apenas uma imaginação, uma utopia. Mas Paulo não está pedindo uma utopia, ele está pedindo algo que ele mesmo fez e que os outros viram ele fazer. Tem aquela expressão que diz assim: as palavras obrigam, mas os feitos arrastam. E estou lembrando agora de que quando Alexandre o Grande, aquele grande general grego,
macedônio, especificamente, havia conquistado o Afeganistão e estava conquistando a Índia. Mas eles estavam diante de uma cidade tão bem defendida que dias passavam e ninguém conseguia ultrapassar aquela muralha. Então, numa manhã, Alexandre, ele acorda, né, com aquele ímpeto que ele tinha, e ele mesmo pula a muralha. E os soldados, em desespero que seu grande general estava expondo sua vida, eles, pelo desespero de não vê-lo morrer, eles assaltam a muralha. Era o exemplo que este líder estava dando para seus liderados. E veja que Paulo está dizendo para a igreja: aquilo que vocês viram em mim. E quando eu leio isto como pastor, de alguma forma me desafia de maneira tremenda. Porque aquilo que eu pediria dos outros deve ser visto primeiro em mim. E Paulo diz assim: tendo o mesmo combate que em mim tendes visto. Ou seja, Paulo está dizendo: filhos, vocês estão me vendo lutar. Olhem minhas cadeias, que por 3 vezes ele cita no capítulo 1. Vejam meu corpo, na qual Cristo se glorifica. Vejam que eu não estou me quebrantando diante da própria morte. E Paulo era isso. Paulo era um homem com uma fé inquebrantável, com um amor inesgotável e com uma esperança a toda prova. E o que pede Paulo nestes versículos que nós limos? Eu vou citar várias coisas que Paulo pede, mas vamos centrar apenas numa. A primeira coisa que Paulo pede no versículo 27 para os seus guerreiros, para aqueles que combatem com ele lado a lado. Ele pede, primeira coisa: filhos, vivam, comportem-se conforme ao Evangelho. O que ele está querendo dizer é o seguinte: vivam uma vida que esteja à altura do Evangelho, ou seja, vivam uma vida que reflita o Evangelho. Olha que desafio, igreja, para vocês e para mim, que somos guerreiros de Cristo, que a nossa vida tem que refletir o Evangelho. E aqui eu faço uma pergunta: o que é o Evangelho? Uma vez um pastor que eu tive a honra de ser pastoreado por ele me disse que se eu não conseguia sintetizar o Evangelho em poucas palavras, é porque eu não conhecia o Evangelho. E a palavra que sintetiza o Evangelho é reconciliação. O Evangelho é a mensagem que nos chama a nos reconciliar com Deus e com o próximo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Aliás, a cruz de Cristo é a grande obra reconciliadora. De maneira que quando vivimos em paz com o irmão e em paz com Deus, estamos refletindo o Evangelho. Leiam Filipenses e vai ser constantemente o pedido de Paulo para a igreja: viver em paz uns com os outros. Mesmo colocando nosso próprio direito e renunciando a ele em prol da paz e da convivência em Cristo. Vivam refletindo o Evangelho. Nestes dias, quando os pastores orávamos aqui na igreja, em favor da nossa igreja, Espaço Vida, lembrávamos do bom pastor, aquele que sua ovelha perde-se fora do redil e a procura até achá-la. Lembrávamos da moeda perdida, que a diferença da ovelha não se perdeu fora, senão se perdeu dentro da casa, mas a mulher a procura e a procura até achá-la. E depois a história do pai que ama, um filho perdido fora e um filho perdido dentro. A um o espera até que retorne e ao outro lhe dá palavras doces de amor. Lucas 15, eis aí a síntese do Evangelho. A história de uma busca, a história de um reencontro, a história de uma reconciliação e de um abraço e um beijo que os torna novamente íntimos. Queridos, temos que viver na igreja como reconciliados, não apenas com Deus, mas também com o irmão, até com aqueles que são difíceis de amar. Paulo desafia a igreja nesse sentido. Filhos, está dizendo Paulo,
que o Evangelho se veja refletido em vocês. O segundo pedido é uma consequência do primeiro, porque lá está escrito: quero que vocês combatam juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, em vista de que temos que viver à altura do Evangelho, então combatamos juntos, sem divisões. Estou lembrando aqui também um texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele disse: tomem cuidado. Paulo estava advertindo sobre as divisões e as brigas entre os irmãos. Tomem cuidado em que, fazendo isso, vocês acabem causando um dano irreparável ao corpo de Cristo. E Paulo lança uma frase terrível quando ele diz assim: porque aquele que destrói o templo do Senhor, Deus o destruirá. Então o chamado de Paulo, o segundo chamado, é para lutar juntamente, um ao lado do outro, e não um contra o outro. Veja o conselho de Paulo aos guerreiros. O terceiro conselho que ele dá é aquele no qual eu quero me deter nesta reflexão, quando diz o versículo 29: porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Na aula passada, uma irmã me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e me disse: Pablo, eu sempre fiz o bem e muitas vezes não recebi o bem em correspondência. Eu nunca entendi isso até que li Filipenses 1:29. Isso me chamou muito a atenção, de que este texto, que eu não refleti a semana passada, mas que eu pedi ler todo o capítulo 1, havia tocado o coração da irmã e tinha respondido uma incógnita do coração dela. Veja que Paulo está dizendo também algo antes de entrar neste texto: não tenham temor, não tenham medo. Os guerreiros de Cristo, queridos, são guerreiros destemidos. E Paulo explica por quê no versículo 28. Em nada vos espanteis. Em nada tenhais temor. Tem outra versão que diz: nada vos atemorize. Como está teu coração nestes tempos onde o coração dos homens desfalecem? E virão dias mais difíceis e dias mais desafiadores. E Paulo nos lança esta palavra: em nada vos espanteis, em nada vos atemoriceis. Por quê? Não vos espanteis de aqueles que vos persiguen, de aqueles que vos resistem. Porque diz a Bíblia que para nós essa falta de temor é um indício de que estamos no caminho da salvação. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz assim, que ele prossegue até a meta do galardão que lhe será dado por causa do supremo chamado de Deus. Paulo está fixando seus olhos no prêmio dado por Cristo. E por isso ele não teme, ele enfrenta a morte. E a enfrenta com o coração erguido, com a fé inabalável, com a esperança que não esmorece. E com um amor que não desbota. Queridos, quando você está no caminho da salvação, você não teme. E esse é outro chamado que Paulo faz a seus combatentes: por nada vos espanteis. Salmo 112, eu vou pedir que vocês leiam em casa. Diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que é justo, aquele que está no caminho divino, ele não teme as más notícias, porque seu coração está firme. E mesmo na escuridão, a luz brilhará para o justo. Agora vamos ao versículo 29, porque Paulo ele dá aqui um mistério tremendo. Diz que foi-nos concedido aos cristãos, aos guerreiros de Cristo, não apenas crer nele. É muito fácil você encontrar pessoas que creem em Deus. Creem em Deus de uma maneira a vezes muito impessoal, né? Muito bem, a Bíblia diz: foi-nos concedido crer.
Quando eu evangelizava uma pessoa, uma vez ela me disse: mas filho, quando eu perguntei: você quer abrir seu coração para Jesus e crer nele? Ele me disse: mas filho, me disse, quem não quer abrir o coração para Jesus e quem não quer crer nele? Aí eu fiquei desiludido, porque eu pensei que estava desafiando a pessoa. E aí você começa a perceber que todo mundo acredita que tem fé em Deus. Então, não vou entrar em muitos detalhes, porque já é bastante explicado esse ponto. Mas veja o segundo ponto, que foi nos concedido também, a Bíblia diz aqui, padecer por Ele. Porque este é um aspecto do Evangelho e da peregrinação cristã e da caminhada com Cristo que muitas vezes nós obviamos das pessoas. Que Deus nos ha concedido não apenas crer, sino também padecer por Ele. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13 da primeira carta, ele tem uma frase que nos explica um pouquinho isto que significa padecer por Cristo. Vejam o que diz aqui. Portanto, Pedro capítulo 3, versículo 17 ao 18. Estava confundindo com um versículo que eu estava tentando decorar. Diz: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Veja, que há ocasiões em que é da vontade de Deus, em que fazendo bem a gente padeça. Que há oportunidades na caminhada com Cristo em que você faz o bem e fazendo bem você padece. Foi o caso da igreja primitiva, que por pregar a Cristo era perseguida. Paulo pregando a Cristo perseguido. Há outros versículos bíblicos também que eu anotei aqui para que a gente não possa esquecer. E um dos mais bonitos é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Paulo está falando aqui do que significa padecer por Cristo. Vejam o que está escrito nestes versículos. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Está escrito assim: trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, Paulo está dizendo para a sua igreja: eu morro para que vocês vivam. Eu todo dia mortifico meu corpo. Ou seja, há um padecimento por causa de Cristo. Paulo já dizia: aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguição. Se você em seu centro de trabalho como jovem, por exemplo, ensina, vive e prega a castidade, eles vão te ter por louco. Você vai ser um alvo de gozações. Se você num mundo corrupto preza pela honestidade, você vai ser tido como bobo. Há muitas formas de sofrer por Cristo. Aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguição. Ló, por exemplo, sofria por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, seu espírito se afligia, porque ele não se gozava naquilo que o mundo se gozava, antes ele se lamentava. O nosso Senhor Jesus Cristo chorou desde o Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, quando ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas a teus profetas. Quantas vezes quise eu te ajuntar como a galinha junta seus pintinhos, mas você não quis. O lamento do Senhor Jesus, antes da sua morte do Calvário, antes da sua morte, quando disse: Senhor, é difícil, se é possível passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque como diz João capítulo 4, Senhor, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
quando eu fui missionário há muito tempo, e muitas vezes há lugares no campo missionário em que você não vai feliz e não vai alegre. Você vai conforme aquilo que diz o salmista: irão chorando aqueles que levam a preciosa semente. Muitas vezes a semeadura implica lágrimas, queridos irmãos. Lágrimas. Esta nossa igreja, quantas pessoas não derramaram lágrimas para que você e eu possamos ter hoje uma comunidade chamada Espaço Vida. Eu morei na casa de um presbítero em que ele hincava seus joelhos muito cedo, orando por cada um de vocês nome por nome. Foi nos dado não apenas as alegrias da fé, mas também os padecimentos de Cristo. E o guerreiro de Cristo não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. Quantas pessoas não jejuaram por você e por mim? Eu conheço irmãos aqui da igreja que jejuam pela igreja. Não são obreiros, não são pastores, mas estão de alguma forma, porque jejuar para muitos é um padecimento. Queridos irmãos, foi-nos concedido este privilégio, não apenas de ter fé e de gozar das benesses da fé, mas também de padecer por Cristo. E Paulo diz assim, claramente: trago em meu corpo, carrego em meu corpo a morte de Cristo, o padecimento de Cristo. E tem outro texto também, que eu citei a semana passada, quando Paulo disse: levo em meu corpo as marcas de Cristo. Se vocês voltam comigo a Filipenses, lá no capítulo 3, Paulo fala uma frase muito linda, um texto maravilhoso. Paulo estava dizendo que por amor a Cristo tudo perdeu, mas não foi uma perda, diríamos assim, amarga para ele. Por quê? Porque ele diz, lá no versículo 10, que ele tudo perdeu para conhecer a Cristo, para conhecer a virtude e o poder da ressurreição. E olha aqui esta frase: e para ter comunhão em suas aflições. Sublinhe essa frase, meu querido irmão: ter comunhão com as aflições de Cristo. Sabe que palavra usa aí Paulo para a palavra comunhão? Koinonia. Quando você estuda a história da igreja, você vê que a igreja fiel, o remanescente fiel, sempre foi um remanescente perseguido, martirizado, um remanente hostilizado. E Paulo diz: bom, tudo o deixei, tudo o abandonei, quero agora conhecer Jesus, quero agora conhecer o poder que levantou Jesus dentre os mortos, e quero também ter comunhão com os padecimentos de Cristo. Queridos irmãos, nós queremos alcançar Ibiporá, nós temos que pagar o preço também, ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, orar, interceder, clamar com lágrimas. Eu quero aqui ir fechando um pouco esta reflexão em cima desta palavra linda do apóstolo Paulo, que uma vez uns missionários foram para a Índia. E eles haviam sido muito bem treinados, chegaram lá, usaram todas as técnicas que haviam aprendido na escola de missionários para ganhar os indianos para Cristo. E não tinham resultados. E depois de tanto tempo no campo missionário, então os missionários escrevem uma carta para seu líder e dizem: já tentamos de tudo e não temos tido resultado, acho que deveríamos fazer o que Jesus fez, né? Chacoalhar os chinelos e o pó daquela cidade e partir para outro lugar. E a resposta breve que veio do outro lado da liderança foi: vocês já tentaram fazê-lo com lágrimas? E estes missionários recebem esse recado como uma facada no coração e começam a interceder e a clamar em jejum, oração e lágrimas por aqueles povoados. A resposta vocês já devem imaginar. Tempos depois, né, se levantaram igrejas abençoadas naquela região da Índia. Muitas vezes, queridos, já tentamos de tudo,
mas vamos ter comunhão com os padecimentos de Cristo. Aquelas lágrimas intercessoras, aquele coração que se dói pelo outro, mas ao mesmo tempo aquela vida reta, conforme ao Evangelho, que muitas vezes vai nos trazer sofrimento. Porque neste mundo tereis aflição. Esse é um guerreiro de Cristo. Ele não foge, não abraça apenas as benesses da fé. Também sabe e é consciente de que ele será uma pessoa que terá comunhão com os padecimentos de Cristo. Que Deus les abençoe. No próximo encontro entraremos no maravilhoso capítulo 2 de Filipenses. E eu peço que vocês já vão lendo o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. E que Deus seja com vocês e tenham um bonito resto de dia, com a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. Amém.